Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro para nos falar sobre um tema muito intrigante. Intrigante não, porque as pessoas nem fazem ideia do que nós vamos falar hoje. Se você vê o título que você recebeu uma mala direta, você deve ter visto aí que nós vamos falar sobre o tema INRI, né? Não é nem o Henri Cristo, nem nada. É a sigla INRI, né? Que uns dizem ser sempre, já na sua cabeça, quando eu falei INRI, você já veio na sua cabeça, você já deve ter aprendido Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, né? INRI. Outros que conhecem teosofia, biose, outras filosofias, outras doutrinas, já sabem que é a terminologia, que o latim que o Jorge já vai dizer já para vocês, né? Mas é um tema que nós vamos destrinchar legal hoje, pode esperar. E aí, Jorge, tudo bem? Tudo ótimo, tudo 100%. Ótimo. Assim que eu gosto, quando você vem aqui dizendo que está tudo ótimo. Alguma recomendação para alguém hoje? Não. Muita Só gente... que é uma felicidade estar aqui de volta, né, Grego? A gente deu uma parada agora de final de ano. Assim, e daí para quem vai ver o programa pela primeira vez, o meu nome é Jorge. E uma coisa que eu não costumo dizer, né, eu sou membro da Ordem do Santo Grau. Então esse assunto que a gente vai conversar hoje, que você entrou para a gente conversar, é muito a propósito. A gente tem muitas informações. Então é isso, muita gente... membro da Augusta e Soberana Ordem do Santo Grau. Santo Grau, tá aí, ó. Ordem do Santo Grau. Membro, Jorge Antônio Ouro, membro da Augusta e Soberana Ordem do Santo Grau. Tá aí, que é da Sociedade Brasileira de Obiose. Uma vez alguém me inquiriu por e-mail, né? Já comentamos aqui em programa anterior, tem toda a razão, porque quem pega o programa nunca tinha assistido. Quem é o entrevistado aí? Só aparece o nome dele, qual é? Ao que ele pertence, não sei o quê. Então tá aí. Realmente geralmente eu digo que eu sou discípulo da eubiose, eu sou, né? Mas eu sou membro da Augusta e Soberana Ordem do Santo Grau. Isso aí, viu? Tá aí, ó. Então, e Jorge, essa sigla que tem outras definições, o pessoal em casa recebeu, né? Porque quando eu fiz a sinopse para mandar pela mala direta, eu passei todos os significados conhecidos, alguns, né? Porque se a gente for colocar tudo, você pega qualquer sigla INRI, você arruma um significado também, você vai fazer, mas não. Nós estamos aqui para esclarecer uma coisa que já é mais do que milenar, né? Então vamos falar, e hoje vocês vão ver que vai verter para coisas muito maiores, né? Esperamos que sim. Então é isso que a gente pretende fazer. Vamos lá, você começa por onde você quiser, Jorge. Muito bem. Bom, quando se vai comentar sobre que INRI é um acrônimo, né? Acrônimo pega a primeira letra de cada frase e forma uma sigla, né? Então, quando se vai comentar sobre o INRI, a primeira coisa que vem à mente é essa frase ligada à questão da vida de Jesus o Cristo, né? E se está ligado a isso, então cabe um comentário antes e que tem a ver com todos os significados do INRI, inclusive os significados alquímicos, esotéricos. Sem dúvida. É a questão da cruz, né? Que daí o símbolo da cruz, ele antecede em muito qualquer religião das que se conhece hoje. A origem dos dois palos, né, da cruz é a cruz do Pramanta, a cruz do ciclo evolucional. E então são dois palos. Ela não tem nada de religioso, a cruz não tem nada de religioso nela, né? É até interessante. É um símbolo universal. Nós já falamos superficialmente, você podia até aprofundar um pouquinho hoje. Você tinha até um dia sugerido conversar sobre Pramanta e eu disse que não, porque o tipo de informação e o nível de informação que se tem que entrar não combina, né? Com essa 1 hora e pouco de conversa, é uma coisa para um estudo reservado e ao longo de alguns anos, né? Sim.
Mas a origem do símbolo que chama da cruzeta do Pramanta, que é o próprio ciclo evolucional que rege a coisa toda, então assim, são 2 palos, né? E aí essas 4 pontas dessas 2 madeiras, desses 2 palos, representa tanto o sistema evolucional que a gente está, como os 4 pontos cardeais, os 4 elementos, toda a questão quaternária da evolução está representada na cruz, né? Na tradição que é mais conhecida com relação ao Pramanta, então tem o divino carpinteiro, que chama Tuastri, né? Que é o pai, é a figura solar, a figura masculina. Daí ele com a mãe, que é Maia, né, que é o aspecto feminino. Tá. São responsáveis por mover o Pramanta. E a cruz, então, ela se move circularmente. Acho que você falou isso aí, o movimento dela, né? Que é uma coisa de louco, não é isso? E o movimento do Pramanta, daí ele gera um atrito no meio, né? E daí, do meio desses 2 palos, do meio do movimento do Pramanta, do meio dessa ação entre o Divino Pai e a Divina Mãe, surge o fogo sagrado. E o nome do fogo sagrado é Agni. Daí, então, se pega nas tradições, o Tuastri, que é o pai de Agni, é carpinteiro. Daí vem para a tradição católica que o pai de Jesus era carpinteiro. Maia é a mãe do divino fogo. Que vira Maria, né? Maria, Miriam, Moriá, né? É a divina mãe. O entorno, né, onde então Agni nasce, ele nasce como se fosse uma manjedoura, não a manjedoura. Ele nasce em um local sagrado, em um templo, né? Aí isso é trazido para a tradição depois como se fosse uma manjedoura. Claro. O que dá suporte ao surgimento de Agni, que é o fogo sagrado, é Vak, V-A-C-H, que é o verbo divino. Daí então se cria a figura do presépio. Do animal onde tem, também, a vaca, né? A vaca, e não é a vaca, é a Vak, que é o verbo. Então, essa simbologia da cruz, onde cada um dos palos daí representa um ponto cardeal, um elemento, e aí cada um deles também, um representa o I, o N, o R e outro mais um I. Então no próprio Pramanta está o I. Então ele antecede em algumas centenas de milhares de anos o nascimento do Jesus da igreja. Tá, repete isso aí, o INRI de novo, como é que você montou esse INRI agora? O Paulo, você tem o I, o N, o R e o I. Cada um dos palos, cada uma das pontas da cruz representa um elemento. E eu já vou dizer o porquê do I estar ligado a esse nome desses elementos. Ah, tá. Então tá. Continue, tá. Então tá bom. Bom, inclusive na igreja ortodoxa grega, sim, o INRI em alguns locais é INBI. Porque o B é de rei em grego, é o Vasilia. Vasilias. Então, aí é o INBI, e o B daí vale pro R também, isso, né? Então, é um acrônimo usado universalmente. O complemento desse acrônimo é o IHS, que é o JHS. Né, que hoje daí também é o mais conhecido, como se fosse Jesus Salvador dos homens, né? Isso E também tem uma coisa muito interessante, que daí o IHS, né, ele surge para o Ocidente como uma abreviatura do nome Jesus em grego. Jesus, Isus, a gente fala em grego. Então, o IHS são as 3 Isus letras. Christos, O IHS são as 3 letras iniciais, né, do grego, que daí virou depois o IHS ou o JHS, sim, que também é bem antigo, que o que seria o semelhante ao IHS, é um dos primeiros nomes que Baco, a divindade, teve
né, na cultura. Tá, aproveitando, já que você está decifrando, vamos dizer, já que você está trazendo à luz, à tona, o nome, qual é o significado, então, do JHS? Esse esotérico. Esse eu não... Não pode falar? Não procede agora a gente comentar. Não cabe agora. Mas do ponto de vista para a nossa conversa, então o IHS surge como uma abreviatura do nome de Jesus escrito em grego. Ah, tá. Então, okay. E o que a gente pode comentar é assim, então o IHS ou o JHS é como se fosse a tríade superior. Ok. E o INRI é como se fosse o quaternário, então o JHS é um complemento do INRI. Ok, é como JHS em cima e o INRI embaixo. É como se o quaternário, o INRI, fosse a questão humana da divindade. Perfeito, e a outra o JHS divina é a manifestação divina antropologizada. Por isso o JHS. Tá. Né, essa que é a razão, são os dois papéis. Né, o HJS e o JHS. E se a gente quisesse ir muito além, né, eu estou vendo aqui também a árvore sefirótica está nesse esquema todo, né? Tudo tá. Né? Você já enxerga assim? Tudo. Se você pegar, inclusive, o próprio INRI, todo o tarô está contido nessas 4 letras. Né? Tudo. As yogas saem daí também, né? Você já tem uma série de... Não, assim, é uma cebola infinita. Você não vai nunca tirar todas as cascas, né? E quer ver, tem um grau de iniciação de determinada ordem. Sim. Que tem uma conversa com o discípulo, daí pergunta assim, vamos ver se eu consigo falar. De onde você vem? De onde vens? E água. Por onde passastes? N. Fogo. Quem te conduziu? R. O ar. A que tu pertences? I. Ou J, que é a terra. Daí você pega essas 4 frases, esses 4 elementos, essas 4 letras, e você tem a compreensão de um grau de iniciação, que daí já vem a tradição desde antes de existir a própria Cábala, desde antes de existir. Olha, é mesmo? E ainda hoje é usado no mundo inteiro. Caramba. E tem a ver com o INRI. E se pensa que daí o INRI, aí vai ter a ver com de onde vem, Judá, por onde é que passou, Nazaré, quem te conduziu, Rafael, a quem que você pertence. Exato, tem uma série, por isso que nem vocês viram na mala direta. Mas por trás disso, né, tá o próprio caminho da Gênesis através dos 4 elementos. Né? E os 4 elementos estão contidos no INRI. Né? Como se desvirtua, né? Isso aí, o que a gente está falando hoje, vocês vão perceber aos poucos, como a gente começa a ser afastado da verdade com o tempo, né? Sim. Desde o começo, né? Quanto mais longe você estiver, melhor, porque você não vai entender nada. A verdade torna o homem ingovernável a não ser pela autoridade. Um homem que detém a verdade, sobre ele, né, nenhum poder tem poder. Não tenha dúvida. Não, a não ser a autoridade. Aí seria um princípio sinárquico, né? Assim, o homem que compreende a verdade só se submete à sinarquia. O que é a sinarquia? É a autoridade real, né? Aquilo onde o trânsito, né, o fluxo, né, de forças é exercido sem força. Esse que é o grande medo dos ignorantes, sim, né? Sim. Que a verdade realmente liberta. E hoje a humanidade, ela não experiencia a paz, né? Porque ela não conhece, não tem o conhecimento. Então, a ignorância é a chave para a inexistência da paz, né? E essa é a tônica do mundo de hoje. Quanto mais se manter o ser ignorante, mais dominado ele vai estar. É muito mais fácil de manipular, e aí coloca um Deus brigando contra o outro, uma religião contra a outra, e aí, enquanto isso, induz o consumo e torna aí o sexo, a erotização como o lazer mais desejado e essas coisas assim,
E o resultado? O resultado é que a gente vê hoje um fim de ciclo complexo, né? E o aspecto positivo, como sempre tem, é que se um ciclo está terminando é porque o outro já começou. Né? Isso é. Vamos adiante, está indo muito bem. Está bem didático hoje. Tem que ir mais pausadamente, tá bom, porque é um assunto intrincado. Hoje está direto, pegou a estrada e foi direto. Não foi via Austrália. Não, tá legal. não, mas nós já vamos dar uma recuada. Tá. Então, uma coisa que é muito importante, e a gente sempre comenta alguns aspectos das religiões, mas a tônica das nossas conversas e do nosso comportamento é o quê? É respeitar toda e qualquer religião, toda e qualquer pessoa. Sempre foi. Porque se a pessoa está em uma religião, está em um caminho, é porque aquele caminho já existe nela. E é um processo simbiótico, né? Enquanto alguém está em uma religião, ela existe. Quando a religião deixar de existir na pessoa, ela deixa de existir fora da pessoa e a religião some. Foi assim com todas as que já existiram e vai ser assim com todos que existirão até que exista uma única religião, né? Um único padrão monetário, um único idioma, uma única compreensão, né? Que é a religião de Maitreya, que é religião sabedoria, né? Não no sentido de religião como se coloca hoje. Então, uma coisa que é muito importante é com relação a esses comentários que a gente faz com relação às religiões que têm por base a história de Jesus. É importante não usar, e às vezes eu vejo as pessoas usarem a expressão o mito de Jesus. Não é mito. Existiu fisicamente, passou, aconteceu o que é relatado. Obviamente, assim, do 100% que aconteceu, 0,1% é o que é o relato que é feito hoje, né? O resto é mantido reservado. Mas, inclusive, sabe que quando os romanos iam crucificar alguém, como escárnio, né? E a pessoa dela ia ser encaminhada até o local onde ela ia ser crucificada, e ela realmente levava uma tabuleta, ou levava uma tabuleta pendurada, ou então ia pregada na cruz, e o nome dessa tabuleta era títulos. Sim. Né? Então, e no caso do Joshua, do Jesus, realmente então houve uma tabuleta, houve um títulos, né? E aí o Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 19 e 20, onde é que está escrita a frase completa, inteira, como realmente está na tabuleta, né? Que é Jesus Nazarenos, Rex Judeorum, né? Então, Jesus de Nazaré, reis dos judeus. Dos judeus. Alguns traduzem com Jesus de Nazaré, outros com Jesus Nazareno. Quem traduz por Nazareno se aproxima da realidade. Nazaret, que era uma região, né? Mas daí não e era também um grupo, né? Os Nazaret. Ligado aos essênios. Isso, né? Tá. E usava o cabelo cortado à altura, né? Então ele era um nazareno, não de Nazaré. Né? Mas então essa tabuleta, ela realmente existiu, a coisa realmente aconteceu, e é uma coisa muito interessante, porque assim, então tem a cruz do Pramanta original, né? E sabe que tem um número que congrega boa parte da evolução da matéria, que é o 432, né? 432, né? E conta-se que o palo vertical da cruz onde aconteceu, né? O evento, sim, eles considerando a parte que estava enterrada, do início, do fim da Terra até o topo, então ela tinha 4,32 metros, 432. Olha, não sabia disso. E a tabuleta onde estava escrito, né, ela foi construída com um tamanho também esotérico, tinha 1,08 de comprimento, que é 1/4 do 432. Porque todo o evento ligado ao Jesus bíblico, ele está profundamente ligado à história oculta da humanidade
e era um evento que já havia acontecido algumas vezes antes e aconteceu depois também. Então, era assim, como se fosse um novo capítulo de um livro. Então, toda a simbologia ligada a isso, né, ela é profundamente esotérica. Deveria ser profundamente esotérica e de conhecimento público, mas aí isso causaria uma comoção no sentido das crenças religiosas de cada um, e por isso que isso então é dado aos pouquinhos, para que as pessoas amadureçam as suas almas para contemplar a verdade sem perecer, né? É isso que se faz. Então a tabuleta era 1,08 por 32 centímetros. E ela permaneceu como símbolo desse processo durante muito tempo, né? Tem que filtrar a nossa conversa. Então, toda a simbologia ligada depois aos eventos que tentaram restabelecer a lei, inclusive o LPD, essas coisas assim, até isso aconteceu, né? Para ver a implicação do INRI, né, do ponto de vista esotérico. Então, a própria relação Herodes, Herodíades e Salomé, né, que com a questão de João Batista tinha impacto, né, nas próprias forças, né, movidas pelo INRI que existia antes dele existir escrito na tabuleta, a própria questão do Pilatos, do Pôncio Pilatos, né, a própria questão do Judas, e aí a questão de uma outra figura que existia e que foi o que moveu aquele processo, que levou uma coisa complexíssima, onde como se fosse a tradução desse evento complexo do ponto de vista evolucional, ela está no INRI e sobra para a gente hoje. Tá, muito bem. Agora esse INRI que estava lá, como, não sei se foi com essa intenção que botaram lá, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Sim, tinha os dois, porque nós vamos ainda falar. Porque quem mandou fazer a tabuleta foi o Pilatos, né? Sim. E Pilatos, ele defendeu... Então tá, Pilatos desconhecia totalmente o outro significado do INRI. Não, aí é que tá. Ele conhecia... Pilatos era um iniciado também ou não? Ele sabia exatamente o que estava acontecendo, e é interessante porque o evento que levou a tragédia do Gólgota foi muito mais político do que religioso, porque Sim. as forças envolvidas para tentar estabelecer a lei novamente, né, assim, poucas vezes na história humana tantas forças se reuniram em um determinado momento de uma única vez como naquele momento, né? E aí isso era para fazer com que houvesse equilíbrio entre o poder temporal, que era Roma, e o poder espiritual, que representava esses seres todos que estavam trabalhando, né? E era um conglomerado de seres. Então a história traz o nome de Jesus, e não traz o nome nem do entorno imediato, nem dos envolvidos, e Pilatos e quem estava com ele, um negócio assim interessante. Isso a gente conhece em detalhes, por isso que eu fiz questão de dizer de início que eu faço parte da Augusta Soberana Ordem do Santo Grau, que é a detentora de todos os mistérios sobre esse assunto. Sempre foi e é até hoje, né? Mas em determinado momento esses mistérios foram reservados para preservar aí o livre-arbítrio dos seres humanos. Bom, aí então ficou então o Jesus Nazareno, o rei dos judeus, e que veio o INRI até agora. Até hoje que é a mesma coisa. E o JHS, Jesus Salvador dos Homens, né? Também hoje permanece como um entendimento superficial ou primário é suficiente, né? O ideal seria que cada um procurasse se aculturar a respeito. Tem um artigo do professor Henrique José de Souza, e que é público porque foi veiculado em Dharana, eu creio que foi na Dharana
sei se foi em 28, não me lembro quando é que foi a data exatamente. E o nome do artigo é os Mistérios do Fogo, ou Fogo e seus Mistérios, alguma coisa assim, do professor. Se você quiser, aí eu formato esse artigo e envio para você, se deixa à disposição de quem queira, para compreender essa questão do fogo, do Pramanta, de Agni. Então é um primeiro entendimento para chegar à compreensão do que é o INRI realmente. Tá? Interessante, tá? Tá. Então, essa é uma primeira tradução desse acrônimo, né? Só que tem a outra que é a também mais conhecida daí já do ponto de vista esotérico, Igni Natura Renovator Integra. Isso, essa é bem conhecida. Que o fogo lhe renova integralmente a natureza. Essa é uma primeira tradução. Só que o Igni Natura Renovator Integra tem uma segunda tradução, que é a natureza ígnea a tudo renova. Isso, também. Tem uma outra tradução alquímica um pouco mais reservada, quer ver? Vamos ver se eu consigo lembrar grego. Um segundinho, tá? Só um segundinho. Que é uma expressão que fala a respeito que o fogo é que revela o sal do orvalho. E aí tem a ver com o que se considera como o sal de orvalho, que é a lágrima do conhecimento, e o fogo, né, e o próprio fogo que tem a ver realmente com o INRI, né, é o fogo do amor-sabedoria. Então são várias camadas que vão sendo colocadas para se chegar à compreensão do que é realmente o INRI. Pode falar, Guilherme. Tá, eu quero saber o seguinte, legal eu saber o que significa uma sigla, né? E o que ela verdadeiramente significa. Agora, quando usar, por quê, como, tem que ter um sentido, porque senão é uma palavra escrita, é um acrônimo, como você falou, acabou. Tem só um outro significado do INRI, sim, que assim, o I é Yam, que é água, o R é Hur, que é fogo, o N antes o N é Nur, que é fogo, o R é Ruach, que é o ar, ou o ar vital, ou espírito. Tem coisas que daí demandam uma explicação. E tem inclusive, que não sei se é o caso, acho que não, né? Tem mais uma que são as iniciais hebraicas também, né? Esse aqui, mesmo. né? Esse aí, então então vai muito além, né? Sim, muito. Por isso que é um assunto, sim, mais enroscadinho, né? Mas então, cada um... eu vou falar só o elemento para não pronunciar o... É como assim, tem o Agni, que é o espírito do fogo, não é? Tem a palavra fogo, que representa o fogo. Tem o fogo que a gente vê, que é o corpo físico. E tem o âmago desse fogo, que ele não tem nome e não tem expressão, mas ele é o que é. Então, essas camadas todas podem servir como um filtro para compreender até onde chega a utilidade, né, do que seja o INRI. O INRI, né, as 4 letras, elas vão significar a água, né, o fogo, o ar e a terra.
Então a gente conversou aqui muito sobre antropogênese, cosmogênese, sobre os tátuas, sobre os 5 elementos, essa coisa toda, né? O INRI é como se fosse um resumo desse processo, porque ele em si representa o Pramanta. O movimento dele é que representa a roda da vida. Né? Então tudo acontece em função disso. Agora, se daí você me pergunta, existe um mantra chamado INRI, que é mágico e que eu possa ficar recitando para ter algumas benesses? No meu caminho, não. Tá. Né? Não existe isso. Né? Existe um conhecimento sobre INRI? Lógico que sim. Né? A gente está conversando alguns fragmentos desse conhecimento. Tá. E para que serve? Na medida em que você vai compreendendo esse conhecimento, você vai desvelando, você vai... Assim, e é uma coisa muito interessante, porque é como se fosse assim, o conhecer sobre o INRI, o conhecer sobre qualquer um assunto esotérico, ou conhecer alguma coisa que se aproxime do que seja a verdade, em você provoca o Ignatura Renovator íntegra, né? Que é o quê? Que aí é o fogo do amor sabedoria, transforma a tua própria natureza. Que natureza? É como se fosse o fogo transformando, que são as tendências positivas, transformando as tendências negativas, ou a sabedoria transformando a ignorância. Esse é o processo, né? E aí, isso é um processo alquímico? Isso é um processo alquímico. Nós já falamos aqui, anos atrás, sobre algo similar e foi muito produtivo. Eu até recomendo que vocês reassistam, que é o vitriol. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Que também visita... Inferior à terra, retificando empenha homem lapidem. Então, que é muito profundo, uma explicação fabulosa que também mostra um caminho que deve ser percorrido. São complementares. Né? São complementares, então, foi até bom. Até porque, para você colocar em prática o INRI, Igni, Natura, Renovator íntegra, obrigatoriamente você tem que cumprir o vitriol. Ele está contido em, né? Então, por isso quando a gente pensa alquimia, a gente sempre imagina de cara aquele sábio com aquela roupa com capuz, numa sala, um laboratório subterrâneo, produzindo ouro, essas coisas assim. Né? E na verdade, a grande alquimia é a alquimia da matéria humana, é a alquimia na alma humana, para criar a suma matéria, o lapis philosophorum, que é produzir um ser humano íntegro, né? Um ser humano transformado. De que maneira? Transformando aquela matéria que é a ignorância, né, em uma outra matéria que seja a sabedoria. Esse que é o processo, esse que é o vitriol, esse que é o INRI, cada um de nós. Porque é interessante que conforme você vai adquirindo, que nós falamos assim, é muito importante, né? Conhecimento é uma história, sabedoria é outra, né? Totalmente diferente. Sim, né? Porque o conhecimento ele pode induzir à ignorância. Exatamente. Então, muito conhecimento o torna um ignorante com conhecimento. Muito conhecimento sublimado e transformado o torna um sábio com conhecimento. Isso. E existe o sábio sem conhecimento. Também. Né? Então, a partir do momento que a gente tem sabedoria, a gente joga fora ou descarta aquilo que não serve mais, né, para dar um lugar ao novo. Né? Que aí sim, aí é o começo do caminho de adquirir essa consciência que o INRI te dá. Né? E aí você vai entender o verdadeiro sentido do que é isso e tantas outras... Que o INRI, ele, então, é o Ignatura Renovator, né? E tem um que é o Regenerando, então ele renova e regenera, que são duas vertentes diferentes, né? E esse processo, obrigatoriamente, ele tem que acontecer na pessoa, para depois ela conseguir, então, fazer esse processo externo. Se você vê com a mente concreta, vamos dizer, tudo que acontece nas grandes queimadas, você vê, as queimadas aparentemente destrói tudo, né? Não sobrou nada, não sobrou animal, não sobrou pedras, não sobrou, está tudo preto. De repente, né? Daquela terra improdutiva, nada, que não tem nada ali, começa a surgir a vida, né? A vida nova, tudo com força, renovada. Então, realmente se renova. Eu acho que isso acontece no nosso ser. Não, e veja que essa é um retrato fiel, né, do que... Essa é a base. E aí, na alma de cada um, qualquer processo que vai acontecer de contenção de um instinto, de sublimação de um desejo,
né, de transformação de uma ignorância, toda ela, no seu âmago, ela está assim, intrinsecamente ligada à questão do fogo. Isso que obrigatoriamente. Se não houver a ação do fogo naquele assim, do ponto de vista microcosmicamente, não aconteceu a transformação, porque a moldagem, o rearranjo, né, daquela matéria para que daí então ela se transforme, e isso que a gente tem que conceber, que quando uma ignorância se transforma em sabedoria, quando um ódio se transforma em amor fraterno, ele foi atomicamente alterado. Algum espaço do mundo astral, algum espaço do mundo mental, ele foi alterado no seu âmago. Quem provê essa alteração? Fogo. E aí o fogo, ele tem duas vertentes universais, né, que é o Forrati e Kundalini. Então a ação desses fogos que dão forma e sustentação, que dão inteligência, que formam matéria, né, é que no seu âmago é que permite que as coisas se transformem e passem por um processo de se transformar, descristalizar, né, em direção à compreensão. É interessante, se a gente conseguisse trazer para o nosso ser tudo isso que a gente sabe, está cansado de saber, através do fogo. Você está falando do fogo. Você vai num dentista, por exemplo, está na autoclave, ele só vai mexer na sua boca depois que todos os equipamentos passarem pela ação do fogo. Que ele esteriliza, ele tira tudo, né? Então o fogo realmente transforma tudo. Então, se a gente conseguisse trazer o ensinamento do que o fogo faz para o nosso ser, digamos assim, eu acho que não sei se tem alguma obra escrita nesse aspecto assim. Uma obra completa. Não, né? Não. Você está falando de Forrati Kundalini, que é uma bagunça generalizada. Nossa, escrito por, já falamos sobre isso. Na verdade, assim, o que existe publicado sobre esse assunto não é conhecimento, é um desconhecimento publicado. Principalmente Kundalini, né? Principalmente Kundalini. Forrati ainda não. Forrati, como ele é que o Kundalini, ele é um desconhecimento público. Forrati é um desconhecimento não público, assim, não se sabe, não há publicado quase nada a respeito. Né? E por conta disso não é mal usado, não é distorcido o conhecimento. Por que essa diferença? Porque a origem é a mesma, que eles vieram juntos. Mas Forrati e Kundalini. Por que que... Sim, é que daí quando foi ocidentalizado o conhecimento... Isso, exatamente. Então você pegou só uma parte da doutrina tântrica que tinha a ver com a questão da sexualidade e houve uma interpretação, um foco só na questão de Kundalini, né? E é exatamente o contrário, né? O caminho pregado por esse pseudo-conhecimento, ele produz o resultado inverso do que se busca, do que dizem que dá. É uma coisa complexa, mas cada um... eu lembro até que eu até propus uma certa ocasião para a gente falar de Kundalini, você achou melhor não, né? Não. Você achou mais prudente não se falar? Porque daí a gente conversar para não poder falar nada, então melhor não... melhor ficar quieto, tem razão. Claro. Porque assim... ou se vai revelar o que não é para ser revelado, né? Ou se vai destruir completamente a crença daqueles que acreditam ou seguem esse caminho. E a gente tem que deixar que daí o próprio tempo produza a maturidade da alma de cada um, né? Assim, você quando vai disparar uma flecha, não adianta quebrar o arco, não adianta aplicar força demais, né? Você pode no máximo apontar assim, olha, o alvo está para lá. Né? Aí cada um verga o arco até onde o karma lhe permite. Sim. Né? Agora, sempre tem decorrência, né? Que a flecha, depois de lançada, ela compromete já as próximas vidas. Né? Enquanto você está segurando o arco, você está usando o livre-arbítrio. Quando você soltou, já é karma. Porque daí o efeito da flecha você não consegue mais interferir. Né? Mas é a sua flecha. Né? Porque o liame que liga a ponta da flecha à sua alma, ele existe desde o momento que você pegou a flecha e colocou no arco. Isso vale para qualquer coisa, para uma frase dita, para uma agressão praticada, para uma antipatia criada, para uma ignorância exteriorizada,
por um mal praticado. Isso é o dia a dia de cada um de Tem nós. coisas que são irreversíveis, né? A gente tem que pensar Sim, bem antes. e aí, nesse aspecto, a compreensão do que é o fogo, da inteligência, de como que ele transforma daí, ou como que o INRI acontece a cada dia, a cada minuto, a cada hora, né, na alma de cada um de nós. Temos literatura para o INRI? Não tem, não, né? Não tem. Não. Só a escola iniciática mesmo. Só a escola iniciática de verdade. Então, aí se compreende assim, o que é que acontece, como é que o fogo realmente vai transformar, né? Que tipo de fogo, que graduações de fogo, né? Para que então vá desde o fogo da minha compreensão de religião, né, que seria o INRI da tabuleta, até o INRI da Natura Renovator íntegra, até as outras compreensões alquímicas de cada frase, até compreensão do que o INRI tem a ver com o hebraico. Eu não citei o nome porque, como cada coisa tem um nome, falar o nome é invocar a coisa, né? Sim. Então a gente dá os indicativos e cada um vai se aculturar a respeito. Então, da cruzeta do Pramanta vem a própria suástica, que era o símbolo do Império de Ram, né, do mau uso da cruzeta do Pramanta, do mau uso do conhecimento oculto, se gerou a sovástica, que é o representante do nazismo, que dela gira invertido, né? Seria o contrário do processo evolucional. Então, é um conhecimento vastíssimo, mas que todo ele pode ser colocado em prática. E não é uma prática assim de prateleira de supermercado, né, que eu vou lá e pego uma frase pronta, pego um mantra pronto e sento e fico recitando aquela frase e aquilo me traz alegria, paz, felicidade, riqueza, sucesso, os desejos de cada um. Não. Vai me dar compreensão, né? Não existe atalho, né? Assim, se você está em um processo de iniciação, né, e aí te é oferecido um atalho, sai. Porque é falso, não tem atalho, né? Porque assim, todos os caminhos dentro da alma de cada um, eles têm que ser percorridos integralmente, não existe atalho. E se você tem um caminho para percorrer e você pega um atalho, esse atalho é só uma pendência que você vai criar, porque o caminho a ser percorrido permanece ali ainda. Então, ou você compreende as coisas e coloca em prática, ou esquece. Então, nunca vai existir, poxa, eu vou compreender sobre o fogo, essa compreensão sobre o fogo vai fazer com que todos os meus desejos se realizem. Então, a tua compreensão sobre o fogo, né, não é um anseio de conhecimento, é um desejo de alguma coisa. Que alguma coisa? É o desejo realizar, é o desejo ter, o desejo conhecido, o desejo fama. Então, desejo... é o conhecimento real. Ou então você diz assim, não, eu vou querer conhecer sobre esse processo alquímico, né, para descobrir todos os segredos, eu quero conhecer todo o oculto. Tudo bem, mas sempre quando você deseja alguma coisa, tem uma razão para aquele desejo. E daí, o porquê você quer esse conhecimento, o porquê você quer conhecer, o que você vai fazer com esse conhecimento, o como que isso vai contribuir contigo, como fazer com que daí, em contribuindo contigo, contribua com o meio no qual você está inserido. Qual é que? Porque o invisível, grego, e o conhecimento e o mistério, ele não se exibe à toa. Ele assim, não está em uma vitrine. Ele não é assim, não é o antropomorfizado, onde ele tenha prazer em se exibir. Não existe isso. Ele é o que é. Há um propósito para isso. Há uma finalidade. Há uma razão para que a coisa em si exista. E ele se mostra só em caso de necessidade, ou ele se mostra só a quem vai fazer bom uso, ou se mostra só para quem vai fazer o bem com aquilo. Aí sim, aí ele vai e se exibe, se integra e se entrega, né, a quem realmente esteja buscando. Você falou em diversas ocasiões aqui que nós, dentro da nossa escala evolutiva, vamos chamar assim, né? Nós seremos um dia seres ígneos, né? Sim, é o caminho de todo mundo. Então, ser ígneo é um ser de fogo. Sim. Né?
Sim, e aí a gente pensa assim, tá, mas então assim, vai ser um bando de bola de fogo voando pelo céu? Não, nós vamos ser amorfos, né? Não, é aí a questão da compreensão da perspectiva de matéria, é que na medida em que o ser humano for evoluindo em termos de matéria, o próprio mundo no qual a gente existe evolui em termos de matéria, né? Então a gente vai, é como hoje, né? Então hoje nós somos, assim, corpos densos com capacidade de se deslocar. Daí, alguns sistemas evolucionários antes, seria inimaginável, né, tentar visualizar o que é um ser humano com corpo denso se locomovendo, se deslocando em um ambiente do Vayu Tattva, quer dizer, a matéria se deslocando no ar, né? E se alimentando de Apas Tattva, para viver, que é a água, né? E mantendo o conceito de vida baseado em Tejas Tattva, que é o fogo. Então a gente precisa de água, né? Quem quebra a água em cada um de nós é o fogo, né? E a gente se desloca no ar, né? E a gente respira o ar, porque através do ar a gente recebe o fogo. Se a gente, por tentar compreender, não usando a visão, o processo de vida que a gente tem hoje, o que a gente conceitou como vida, é inimaginável a um ciclo anterior, né? E no ciclo seguinte, poucas pessoas vão compreender o que acontece hoje da mesma maneira. Como é que a gente concebe hoje um mundo em que todos os seres eram ígneos inconscientes ainda? A gente vai passar para o ígneo consciente. Não se concebe, porque a gente vai pensar o quê? A gente pensa no fogo físico. Sim. Só que o fogo que a gente conceitua hoje como fogo, esse fogo físico, só existe hoje. Ele nunca foi dessa forma e nunca vai ser da forma no futuro. Da forma do ser humano não era assim, é assim hoje, não vai ser mais assim. É que a própria matéria, ela evolui junto com a aquisição da consciência. Então se cria uma realidade distinta, né? Essa que é a razão para se buscar a compreensão, assim, sem pressa, assim, sem querer consumir, assim, não vou sair correndo de casa comprar pipoca porque senão vai começar, não vou no mercado para atender meus desejos, né? Não vou confundir fome com desejo, vontade com desejo, não, eu quero dominar o conhecimento, eu quero compreender, por quê? Porque aquela compreensão vai transformar aquilo que eu sou, e isso é imutável. Eu acho que seria eu acho que se existir alguma coisa do lado de lá, né? A gente voa no se a pessoa chega antes de passar por lado de lá, vamos chamar assim, usar essa terminologia que todo mundo mas não existe lado de lá, né? Tudo bem. Aí se a pessoa tiver consciência de que existe um lado de lá e de que tem toda essa condição disso aí do que a gente vem falando tantos anos assim, eu acho que a coisa se torna muito mais fácil. Aí sim você é um verdadeiro, vamos chamar de trabalhador da luz, um iniciado, um discípulo, o nome que quiser, o nome não importa, o nome é um atributo da personalidade, né? Então Igni nitro horis integer, o fogo revela o sal do orvalho. Então é isso aí. Então se a pessoa tiver, aí teria menos medo da morte, menos uma série, quer dizer, deixa eu fazer só um parênteses, não existe menos medo, ou existe medo ou não. Ou não, então consciência. Porque a gente estava conversando aqui agora um pouquinho um outro assunto, lembre-se, e eu falei para você, grego, a gente um dia vai morrer. Ele falou para mim assim, mas você falou que pode ser que não. Eu disse, não, para o mundo a gente vai morrer ou passar por ter morrido, todos nós, né? De uma forma ou de outra a gente termina um ciclo. E eu espero, né, que tudo que eu tenha feito em vida continue trabalhando depois que eu já tenha terminado a minha vida. Por isso a minha preocupação com aqueles detalhes que a gente estava conversando, né? E isso se aplica ao que você está falando, porque a morte, ela não é nada assim, é como você ter medo de dormir, grego, né? A diferença é que daí agora, enquanto a gente ainda está acordado, então eu consigo fazer e desfazer, né? Errar e aprender, errar e corrigir, né? Ser antipático, mas ser empático. Então eu consigo transformar. Perdi o corpo físico é o cadinho, é a retorta do alquimista, é onde o fogo tem a oportunidade de trabalhar. Quando eu perco o cadinho, quando eu perco o corpo físico,
né? Aí os elementos, os catalisadores já foram disparados, a coisa já está em si. Então eu vou observar o processo químico ou o alquímico sofrendo as consequências. Essa que é a única diferença que existe entre estar vivo e morto, mais nada. Legal, nós estávamos falando disso, é bem inerente ao tema hoje aqui, o fogo renova tudo na natureza. Você já falou aqui, aproveitando que a oportunidade se apresentou, vamos falar. A questão da cremação humana, né? Se ela transforma, existe... Você já foi avesso, você já foi contra... Contra não, você mostrou algumas coisas que não seriam interessantes no processo da cremação humana. Se o fogo transforma tudo, por que na questão da... Já não existe... a matéria já está inerte, né? Já não está mais lá. Ou sei lá como é que a gente chama, o que nos anima. Por que não seria interessante o processo da cremação, vamos dizer, em termos evolutivos? A gente está falando do fogo físico para a matéria física, isso, né? Aí então o fogo físico vai agir no corpo físico e no corpo vital, que é quem anima o físico. Ele vai desengendrar o corpo vital. Se você teve uma vida dedicada à lei, se você teve uma vida de transformação de Nidana em Skandhas, se você teve uma vida de transformação de mal em bem, se você evoluiu, então evoluiu tua matéria física, vital, astral, mental concreto, se integrou com a mente abstrata, desenvolveu o corpo causal, você é um ser a caminho de se transformar de Jiva em Jivatma, de obter a perenidade, né? Quando daí você vai aplicar o fogo material à matéria, daí é um desperdício, por quê? Porque o corpo vital vai ser destruído. E se aquele corpo vital está tão encadeado, está tão engendrado, né, como um resultado da tua própria existência, para que fazer isso? Mas quanto tempo o corpo vital fica agregado ao corpo físico? Inerte, vamos dizer assim? Ou é alguma coisa que não pode ser? Não, posso falar assim. Os espíritas dizem que são 72 horas. Após 72 horas é o tempo que os espíritas deixam, quem deixa assinado, foi o caso do meu pai, ele deixou uma autorização, só me crema após 72 horas. Conserva em câmara fria, após 72 horas pode fazer. E assim foi feito, segundo a vontade dele. É que assim, Grego, acho que nós já falamos, né? Não, só nesses detalhes não. Você não pode ir no médico porque você está com dor de estômago e pegar um remédio e vir e me dar a receita porque eu também estou com dor de estômago, sim, porque a minha dor de estômago é diferente da tua. Cada um é cada um, sim, claro. Então, não existe dois seres humanos iguais em nenhuma escala, né? Não existe padrão então nisso também. Não existe. Então, assim, o que vai determinar o processo do rompimento, do desligamento, é a densidade. Quanto mais materializado, quanto mais denso, quanto mais cristalizado é o ser humano, mais ele vai ficar entrelaçado à matéria. É como se fosse assim. Então o corpo vital, em resumo, pode ficar um monte de tempo junto ao corpo físico. Ou imediatamente. Tá. Então não tem 72 horas, 15 anos, 2 séculos, nada. Não tem uma regra. Tá. O que acontece assim... Nós estamos falando de corpo vital, hein? A turma já está pensando em alma, já estou sentindo. Não, aí a alma se considera astral e mente concreta. O corpo vital seria o que vai ligar, é o caminho de ação da alma no corpo físico. Sim. É através do corpo vital que daí os chakras recebem a vitalidade, é o ânima. Isso, tá. Né? O ânima do organismo. Imagina, sabe esses balões que daí tem aqueles cestos que as pessoas vão... Isso. Sabe? Da Capadócia ali, da Turquia. Então, o que faz o balão subir ou descer é o ar quente. O ar quente. Né? E você precisa de mais ar quente dependendo de quanta gente tenha no cesto. Sim. O peso, se você não deixar a mesma quantidade de ar, você tem um balão, eu tenho um balão, eu coloco uma quantidade para mim, uma quantidade para você tem 10 pessoas no teu cesto, né? E eu tenho 50, você vai estar vendo as montanhas e eu acabei de cair num abismo. É isso aí. Então a alma de cada um é um balão.
Tá. Né? O peso da alma de cada um é que vai determinar em que altura do mundo invisível ela vai viver, não é? E esse peso do balão dá, por exemplo, o nível de cristalização do vital. O que existe, o que transita ali, que assim, o que transita aqui assim, só luz ou só refúgio? Cessou a alimentação desse processo inteiro. Desligou o gás do balão. E aí? E aí vai depender do que tem em cada cesto. Vai depender do tamanho do mundo em que cada um vive, vai depender Então, é assim que daí, quem vai determinar a altura em que a alma vai viver é o que a própria alma colocou no seu cesto durante a existência, o que cada um de nós coloca. E o que faz esse processo, o que mantém a altura da alma, o que mantém as variações de alma, o que mantém a densidade do corpo vital, tudo isso é o fogo. Sim. Tudo isso é aquilo que vai do fogo físico que a gente vê até Agni, que é o fogo sagrado. Então, em resumo, o corpo vital foi na incineração, né, na cremação. Qual é o dano, então, que É uma perda. Vamos imaginar o seguinte, Grego. Palavras simples. Vamos imaginar o seguinte. Então, sabe, e a gente já conversou aqui que existe um mundo chamado mundo de Duat, Sim. que é o mundo dos mortos-vivos e vivos-mortos, Tá. né? Então, onde você pode estar em corpo físico, convivendo com aqueles que perderam o corpo físico. Perderam o corpo físico, mas o vital não. Então, o veículo, a imagem, né? Se necessário, se há uma história, se está preparado, deveria ser preservado. Compreende? Sim, compreendo. Tá. Agora, a outra face da moeda, toda moeda tem duas faces e o caminho do meio, né? Isso. Então é o seguinte, uma alma completamente densa, né? Se ocupou comer, dormir, procriar, novela e futebol. Não criticando, mas do ponto de vista evolucional, Sim, tá. é uma atitude que tem que ser mudada, né? Aí passa pelo processo da morte. Esse encadeamento, né, aquele processo inteiro, daí ele é abreviado com a cremação. Então, por isso que varia de pessoa para pessoa. Agora, quem vai decidir... Aí é que está, é o X da questão, a incógnita. E aí tem uma coisa muito simples e muito linda que dá para falar, que é o seguinte, nós não nascemos para julgar, nós nascemos para amar os outros. Então, não sou eu que tenho a capacidade para dizer que pessoa A ou pessoa B, essa cremação vai ajudar um monte porque ela se libera mais cedo, essa cremação vai prejudicar porque o veículo físico dela, o veículo vital, deveria ir... Ficou mudo, ainda bem que apareceu aqui para ser conversado, porque ficou muito mais claro. Como... E veja que há uma responsabilidade, e essa que é a coisa linda do livre-arbítrio, sabe? É que assim, é a questão da flecha, né? Então, você uma vez disparada, a responsabilidade é tua, aí a família vai decidir. E como a família vai decidir por isso, né? Se não crema, pode ser bom porque era o que era necessário, ou pode ser ruim porque se cremasse, podia liberar mais cedo para que ele seguisse sem liame. Mas optou por sim, mas deveria ser não, porque tinha que... Não sei. Então, foi muito bom hoje porque... E é o ônus e o bônus do livre-arbítrio. Porque ele se apresentou porque tinha que ser resolvido. Porque você falou, você tinha dito que não era bom fazer a cremação. Era essa a informação que e um monte de gente me perguntou, pô, o Jorge falou isso. Mas eu sempre complementei para preservar, desde que tenha tido uma vida... Hoje aqui foi legal porque esclareceu bacana. Sim. O animalzinho de estimação morreu. O que a gente faz com ele? Aí vai de cada um. Porque depende o quanto cada um colocou naquele animalzinho de estimação. Sim. Na verdade, ele está enterrando, é parte dele mesmo. Isso, você falou então tem todo um processo, né, que faz parte dos testes de cada um. Então, acontece muito assim. Então, a gente conversa aqui, daí a pessoa vai procurar um caminho de iniciação, né? Vai lá para a eubiose, que é a escola da qual eu faço parte, né? A eubiose, então, ela tem 4 graus de iniciação e 1 de preparação para se chegar a ser parte
da Augusta e Soberana Ordem do Santo Grau, né? Aí a pessoa vai e faz o primeiro lá, que são peregrinos, são 8 etapas dentro do peregrino. E é comum, né? Então faz 1, 2, 3 e assim é como uma batalha. Então o pessoal vai tombando no caminho, né? verdade, e alguns chegam no final. E a coisa assim, eu olho e me compadeço, porque assim, é muito interessante porque no momento em que você está no caminho de iniciação e começam a surgir as razões ou os desejos para não continuar, é ali que começou a iniciação. E aí muita gente sucumbe nisso, né? Ela toma o caminho mais simples, né? Um campo de batalha verdadeiro mesmo. O campo da batalha lá de Krishna, dos solares contra os lunares, né? Os solares são as escandas, os lunares as nidanas, o embate em cada um, mas isso aqui e tal, mas eu tenho que ir, mas eu estou lendo, eu não compreendo, mas o que eu queria não era bem isso. Claro que você queria não era bem isso, porque você veio aqui para atender desejo, porque ninguém entra no caminho de iniciação sendo sábio. Sim. O que tem que ter é a força da vontade. Vontade é o fogo por excelência, né, para daí transformar, ensinar, encaminhar, acalmar, pacificar esses desejos. Para quê? Para que permaneça naquele caminho. Porque isso é uma coisa muito triste. Daí eu acho que assim, que então a gente às vezes não sabe o que quer, mas sabe o que não quer. Então eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero, é que vai me levar a um caminho de iniciação, né? E eu entro nesse caminho de iniciação. E aí, aquilo então não vai atender todos os meus desejos. Por quê? Porque iniciação não é para atender desejo. Iniciação é para transformar desejo, né? E o contrário, geralmente a iniciação ela vai te decepcionar, porque se você procura alguma coisa para ser feliz, para não sei o quê, para atender aquele desejo de... ali não vai, ali é um negócio sério, é uma câmara solitária, né? Mas aí, uma vez experienciado a iniciação e você tomba, ou você sai por qualquer razão, ou você cede ao lado lunar em cada um, e aí isso eu acho uma coisa muito triste, porque a vida dali para frente, ela começa a carecer de sentido, e a pessoa ela então vai para a vida ou volta para a vida integralmente, mas já tendo experienciado, né, o que deveria ser o caminho. E aquela experiência de caminho está nela angustiosamente, aguardando que o caminho seja retomado. Sim. Então a vida ela fica bem mais complexa depois de se sair, né? O caminho natural, caminho de lei, é que a um tempo volte. A questão é, quando vai ser esse tempo? Por isso que então, para quem começou o caminho, para quem está na iniciação, ou para quem um dia pensa em fazer a iniciação, lembre disso. No primeiro momento em que surgir um desejo de parar, ou no momento em que a vida começar a colocar razões para parar aquele caminho de iniciação, é ali que começa a iniciação, é ali que começam os primeiros embates. É ali que então você começa a ter as primeiras marcas na armadura, né? Assim, o teu escudo, tua espada de lei, que não é para ferir, é para proteger, ela começa a ter as primeiras marcas de embate, né, em si mesmo, e aquilo que é a iniciação. A iniciação, então, ela, quando você está lendo o livro ou assistindo uma aula, aquilo é aprendizado. Quando acaba a leitura, quando acaba a aula, aí é que o aprendizado vai provocar em você a iniciação. Maravilha. A iniciação não é em sala de aula. Muito bem, eu adorei aqui, foi muito bom. Foi bom, você viu nós ficamos um hiato sem gravar, né? Mas você aprendeu o caminho. Você não desviou. Ele falou que ia ser mais objetivo, não, foi muito legal. Foi muito didático, tenho certeza que vocês gostaram muito. Assim, tem muito ensinamento simples aí dentro desse programa de hoje aqui. Foi muito com legal. Relação ao INRI especificamente, então, outro aspecto é bom manter um limite. Sim. Até porque não fica uma conversa... curiosidade, né? Para que não fique uma conversa sem sentido e para que daí realmente seja, pelo menos em alguns aspectos úteis, nem que seja para despertar a curiosidade, para que cada um vá atrás. Tem outro significado. E logicamente sim, você vai atrás para procurar no oráculo, né, no novo
no novo Olimpo. O Google. O Google é o novo Deus, né, da atualidade. Aí você vai procurar e o que está ali é tranqueira, né? O que está ali assim, você está com sede, né? E ali tem uma colherzinha de água, né? Então você prova, puxa, mas essa água ela é interessante. E aí o caminho sempre vai ser iniciação. Mas nós demos um monte de dicas hoje aqui, já falamos mas isso a gente Volhat e Kundalini, os fogos, o tipo de fogo, o tipo de interpretação, nós falamos do vitriol. Então tem muita coisa aí dentro, por isso que eu digo que foi hiper didático, tem trabalho pra caramba para quem quiser pesquisar. E o que a gente estava conversando antes ali, e o que a gente faz assim, a gente toma por base um conhecimento exotérico, né? Ou mesotérico, que está acessível a todo mundo, e o que a gente tem feito nesses anos de conversa, quando você gentilmente me convida para vir aqui para conversar... Estamos entrando no 14º ano, hein? Então, o que a gente tem feito a gente sempre dá um passo a mais, ou oferece um passo a mais, que não está em nenhum lugar. Isso eu tenho certeza. E essa que é a grande diferença, né? E é o que provê, é o que existe, é o que é a eubiose, é o que é Augusto Soberano Ordem Santo Grau. É sempre um conhecimento que jamais foi revelado. O que a gente faz aqui, a nossa função, é só dar uma outra indicação, um outro indicativo, para que cada um trilhe seu próprio caminho, né? Isso aí. Porque nós não somos nada a não ser discípulos que gostam de conversar. É isso mesmo. Jorge, então, obrigado mais uma vez, né? E para vocês que ficam, o meu fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida e que vocês entendam cada dia como um grande embate em um mundo a ser construído, e em a gente construindo esse mundo em cada um de nós, constrói o mundo de todos, porque o mundo de todos é só o somatório do mundo de cada um, mais nada. É isso. Tá? Fiquem bem. Fraterno abraço.